Olá pessoal, tudo certo? Tudo bem? Vamos lá estudar um pouquinho então com Agentes da História. Eu sou o professor Rafael Vicente e neste episódio do Agentes da História nós vamos falar um pouquinho sobre as reformas religiosas que aconteceram ali no século XVI. Bom, vamos destacar aqui em especial neste episódio a reforma promovida por Martinho Lutero. Nós vamos ver que as reformas religiosas tiveram um grande impacto e amplitude, e suas consequências terão efeitos em toda a Idade Moderna e em grande parte da história contemporânea. Tais mudanças alteraram profundamente a forma de organização política, econômica, social e cultural do Ocidente. Bom, o que quer dizer o termo reforma aqui neste contexto? Pense no uso que a gente faz no cotidiano, dessa expressão. Quando alguém diz que vai reformar a própria casa, o que nós entendemos? Que a pessoa irá consertar as paredes, ou mudar as janelas, ampliar ou diminuir algum cômodo, repintar a casa, mexer lá no telhado, enfim. Em síntese, ao falar sobre reforma de uma casa, estamos dizendo que as estruturas que a sustentam serão mantidas e que, por outro lado, certas coisas serão consertadas e outras alteradas. Podemos comparar, então, a casa ao cristianismo. As reformas não alteraram profundamente a religião em si, uma vez que a Bíblia continuou sendo o documento oficial, com princípios, leis, ações, que serviam assim de guia para a fé dos cristãos. Entretanto, elas balançaram a estrutura de poder da instituição que por 1000 anos possuiu autoridade única sobre essa religiosidade, que foi a Igreja Católica. Nesse sentido, as mudanças foram tão grandes que a reforma, além de quebrar o domínio católico, possibilitou o surgimento de inúmeras igrejas. Tais igrejas, desde então, passaram a partilhar o controle dos cristãos com o catolicismo. Alguns autores usam os termos reforma protestante ou simplesmente reforma para se referir ao protestantismo e também contra-reforma, referindo-se às ações da Igreja Católica em reação ou oposição a estas igrejas protestantes. A palavra protestante, empregada aqui para designar o seguidor do protestantismo, surge em razão dos protestos dos príncipes alemães contra a decisão imperial do Sacro Império Romano Germânico, que em 1529 decretou a proibição dos ensinamentos luteranos na Alemanha. Embora esse termo seja relacionado também aos movimentos reformistas ocorridos em outros lugares, como na Suíça e também na Inglaterra. As palavras evangélico é a mais empregada no caso para designar os seguidores das demais religiões não católicas que surgiram a partir da Reforma Protestante. Em resumo, a Reforma Protestante pode ser descrita como um conjunto de mudanças ocorridas no cristianismo na primeira metade do século XVI. Essas mudanças puseram fim ao centralismo então do poder da Igreja Católica sobre os cristãos e deram origem às religiões protestantes. Das várias grandes religiões cristãs surgidas nessa época, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo foram as que produziram maiores consequências históricas. Que razões teriam levado então uma instituição tão estruturada a sofrer mudanças tão drásticas e profundas? Lembre-se que a Igreja Católica, durante o período medieval, foi a organização mais poderosa da Europa. Ela não possuía apenas o poder religioso, mas em grande medida também o poder econômico, político e cultural. Foram as transformações ocorridas nessas esferas, no fim da Idade Média, os elementos que mais contribuíram para o desenrolar das reformas religiosas. Vejamos então alguns aspectos desse processo de transformação, começando pelos motivos religiosos. As causas religiosas da reforma relacionam-se às críticas a aspectos da doutrina da Igreja Católica e ao comportamento incoerente de parte do clero católico. Desde a Idade Média, muitas pessoas questionavam a validade e a legitimidade de alguns dogmas. Dogmas são considerados como verdades absolutas pela Igreja. E existiam inúmeros dogmas. O fato comum é que essas verdades absolutas não poderiam ser contestadas, não poderiam ser questionadas. Quando isso ocorria, o contestador era considerado um herege, isto é, um pecador grave e perigoso,
pois representava uma ameaça à autoridade eclesiástica e à doutrina cristã. Para combater as heresias e os heréticos, a Igreja criou no século XIII a Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício, cuja função consistia em investigar e julgar homens e mulheres acusados de heresia. Muitos dos grandes contestadores da doutrina cristã eram membros da própria Igreja, que se opunham às decisões e orientações então do Papa, romano. Assim, antes mesmo da Reforma Protestante, apareceram pessoas com propostas reformistas. Contudo, essas pessoas elas foram duramente reprimidas pelo poder religioso e não conseguiram levar suas ideias adiante. Além da questão doutrinária, muitos membros da igreja sofriam duras críticas pela incoerência interna. Por exemplo, ao mesmo tempo em que se pregavam a pobreza, muitos deles viviam no luxo e privilegiavam assim os poderosos. Eles defendiam também publicamente a justiça, a bondade, a ética, mas levavam uma vida desonesta, opressora e até imoral. A venda das indulgências e de relíquias sagradas são alguns exemplos que escandalizaram a Europa. Veja, indulgência é o perdão parcial ou total dos pecados. No início do século XVI, o Papa Leão X autorizou a sua venda com o objetivo de arrecadar fundos para a construção da Basílica de São Pedro, em Roma. No tempo de Lutero, particularmente, essa prática se tornou um negócio tão mercantilizado que banqueiros, sobretudo alemães, passaram a fazer parte desse grande e lucrativo esquema de corrupção e exploração da fé do povo. E as relíquias sagradas são peças e objetos supostamente pertencentes aos santos e até mesmo a Jesus Cristo. Nesse período foram compradas e vendidas as mais variadas e curiosas relíquias. Desde pedaços do madeiro em que Cristo teria sido pregado, até roupas, ossos e demais pertences de membros famosos da igreja. Entre eles os apóstolos e até mesmo a mãe de Jesus, Maria. Conta-se, por exemplo, que um bispo da época chegou a negociar o sopro do Espírito Santo, olha só, guardado cuidadosamente há séculos dentro de uma garrafa. Cerca de 4 crânios de João Batista, o profeta e primo de Jesus, também foram negociados na Europa. Como se vê, tal comportamento criou um terreno fértil para críticas, revoltas e mudanças na igreja. Agora vamos falar um pouquinho dos motivos políticos. Durante muitos anos, o chefe do catolicismo, o Papa, era respeitado e temido como um imperador da Europa. Como você pode imaginar, esse poder interferia muitas vezes na autoridade dos reis. Assim foram constantes os atritos entre monarcas e membros do clero. Os altos cargos da igreja, ocupados por bispos, cardeais e pelo Papa, eram ocupados por pessoas que lá chegavam por meio de manobras políticas e acordo entre a nobreza e o clero. Mas a interferência do clero nos assuntos políticos não significava apenas a diminuição do poder dos reis. Representava também a evasão de riquezas do país. É que além das imensas e luxuosas propriedades estarem nas mãos do clero, uma parte dos impostos pagos à Igreja Nacional deslocavam-se para Roma, o centro do catolicismo. Percebe-se que havia motivos para que os nobres, sobretudo príncipes e reis, desejassem então romper com o poder papal, garantindo assim a autonomia política de seu território. Essa questão se acentuou ainda mais no século XVI, pois esse período coincidiu com a fase da centralização do poder real, isto é, do absolutismo. Agora vamos ver um pouco de motivos econômicos por trás da reforma. Como já estudamos, o século XVI também foi marcado pela afirmação econômica da burguesia e pela consolidação das práticas capitalistas, diferente do feudalismo, no qual se desenvolveu uma economia de subsistência. O capitalismo então era movido pelo lucro. No sentido geral, o lucro, no início da formação capitalista, provinha de 2 fontes: da compra e da venda de mercadorias, isto é, do comércio e da cobrança de juros sobre empréstimos financeiros, ou seja, aparece aqui a palavrinha usura. Embora uma parte da igreja se constituísse como uma instituição muito rica e imoral, no que diz respeito à exploração da fé do povo por meio de taxas, doações, etc., ela condenava socialmente as práticas capitalistas. E para o catolicismo, o lucro sem limites representava um grave pecado.
Opondo-se a isso, a igreja afirmava que os cristãos deveriam praticar o preço justo, isto é, um lucro limitado que não prejudicasse nem o comprador nem o comerciante, se é que isso era possível, né? A usura, então, era um ato mais condenável ainda, pois se trata de um ganho não produtivo. Como se sabe, banqueiros, usurários ou quaisquer agiotas acumulam, né, riquezas por meio da negociação do tempo, emprestando quantias de dinheiro que deverão ser devolvidas com juros depois de um certo período. Então, nesse sentido, segundo a igreja, a usura significava uma falta gravíssima, pois, sendo sagrado e exclusivo de Deus, o tempo não poderia ser assim vendido. Esse era o entendimento da igreja. Então, essa situação contraditória, em que de um lado o capitalismo se estruturava, de outro era combatido pela doutrina religiosa, gerava uma atmosfera então incômoda à burguesia, classe que era propulsora desse novo sistema econômico. Assim, para os burgueses, era de grande interesse uma reforma na igreja que pudesse aceitar e, mais ainda, justificar e legitimar os seus ganhos capitalistas. Vamos falar um pouquinho agora sobre os motivos culturais. Do ponto de vista da cultura, o espírito crítico, científico e criativo da Renascença deu grande contribuição às causas reformistas. As inovações e os avanços desse período forneceram subsídios e argumentos que levaram ao questionamento da doutrina e das práticas do clero. Pessoas como Maquiavel, Thomas Moros, Erasmo de Roterdã e Lutero produziram muitos escritos filosóficos e teológicos em que faziam, de forma explícita ou subentendida, severas críticas ao comportamento e às crenças da igreja daquele tempo. Portanto, como se pode imaginar, os antigos dogmas e a moral da igreja tornaram-se alvos fáceis das poderosas argumentações dos pensadores modernos, criando possibilidades de mudanças profundas nessa instituição milenar. Vamos falar agora a respeito, destacar o tema, a reforma na Alemanha. A Alemanha, às vésperas da reforma, não se constituía num país unificado, mas num conjunto de cerca de 300 principados governados pela alta nobreza. Essa região, como outros lugares europeus, sofria pesada interferência do clero, sobretudo porque fazia parte do chamado Sacro Império Romano-Germânico, uma grande confederação de estados submetidos ao poder e aos mandos da Igreja Católica. Muitos dos governantes desses estados eram nomeados ou chegavam ao poder por interferência política da Igreja. Concretamente, podia-se dizer que, no conjunto dos principados alemães, havia uma nobreza que se beneficiava muito da influência do papado romano e outra que se sentia bastante prejudicada por ele. Contudo, a reforma alemã não foi feita por um príncipe, mas por um membro da própria Igreja Católica, Martinho Lutero. Lutero era um monge agostiniano, considerado em seu tempo um dos maiores teólogos e profundo conhecedor das Sagradas Escrituras, a Bíblia. Seu aprofundamento no entendimento bíblico levou a discordar de inúmeras orientações da doutrina católica, até que em 1517 sua ira se voltou contra a venda de indulgências na Alemanha. Indignado, Lutero tornou públicas suas 95 teses, um documento afixado na porta da sua igreja, como era costume. Ele convocava as pessoas nesse documento, em especial estudantes e professores, a debater suas ideias. Em menos de 2 meses, as 95 teses tornaram-se conhecidas em toda a Europa. Isso provocou a ira do Papa Leão X, que após a negação de Lutero ao pedido de perdão e a recusa de suas ideias, excomungou o monge rebelde. A excomunhão significa a expulsão de Lutero da igreja, e ao mesmo tempo sua condenação ao inferno, de acordo com a crença católica, visto que ele perdia o direito aos sacramentos necessários à salvação. Mas Lutero, recebendo apoio e a proteção de príncipes alemães, afirmou sua posição. Aprofundou suas críticas à Igreja Católica até que em 1530 sua doutrina religiosa foi concluída, solidificando uma nova religião cristã, o luteranismo. Essas ideias não trouxeram paz ao território alemão, ao contrário. Os estados alemães se dividiram entre católicos e protestantes que em vários momentos se enfrentaram em guerras. As ideias luteranas também promoveram a agitação entre os camponeses que, acolhendo algumas ideias de sua doutrina, criaram um movimento radical combatido violentamente pelos nobres.
O conflito mais sangrento se deu contra os camponeses conhecidos como anabatistas, que significa rebatizadores. Os anabatistas passaram a defender ideias radicais, fundamentadas nos evangelhos e na vida das primeiras comunidades cristãs. Para eles, o reino de Deus, estruturado na justiça e na paz, deveria se instalar a partir de uma justiça terrena, e todos tinham o direito de viver com dignidade. Portanto, a terra não deveria ser propriedade de alguns nobres, mas um direito universal. Por isso, eles passaram a defender uma reforma agrária radical. Alguns tentaram, em vão, convencer os nobres a socializar suas propriedades. Outros, mais radicais, passaram a ocupar terras e a iniciar ali uma reforma agrária. Sentindo-se cobrado pelos nobres que o apoiavam, Lutero publicou vários documentos condenando as ações dos trabalhadores sem terras da Alemanha. Por último, escreveu um documento intitulado Contra as Hordas de Ladrões e Assassinos dos Camponeses. Esse documento meio que autorizou a violência extrema dos nobres contra os camponeses. Assim, milhares de homens e mulheres do campo foram reprimidos, torturados e mortos. Após a repressão, essas muitas revoltas no território alemão, firmou-se um acordo de paz entre católicos e protestantes que ficou conhecido como Paz de Augsburgo. Segundo esse acordo, cada unidade do Império Alemão adotaria a religião do seu governante, o que não significava liberdade religiosa em si, mas uma saída política para as guerras entre protestantes e católicos. Para fechar, vamos destacar aqui algumas coisas a respeito da doutrina luterana. Alguns aspectos, que caracterizam as linhas gerais dessa doutrina. Primeiro, a fonte doutrinária é a Bíblia, e a leitura obrigatória para todos os protestantes e traduzida para o alemão por Lutero. Passou então a ser considerada a única fonte de fé e ensinamento religioso. Também, segundo a Igreja, foram criadas igrejas protestantes nacionais, porém, ao contrário do que ocorria no catolicismo, elas eram desvinculadas de qualquer poder fora da nação. Também a questão da justificação ou salvação humana, era pela fé. Para Lutero, a igreja poderia ser útil à salvação, mas não necessária. Isso porque, segundo ele, acreditava-se que a salvação era uma graça, um prêmio de Deus aos homens e mulheres, que ele escolhia por sua vontade. E a cerimônia religiosa dos luteranos aboliu santos e imagens. O luteranismo optou por um culto simples, limitado à leitura das escrituras, sermões e comunhão. E com respeito aos sacramentos, dos 7 sacramentos, Lutero preservou apenas o batismo e a comunhão como únicos sacramentos recomendados aos cristãos. Bom, sendo assim, ficamos por aqui. Em episódios futuros, nós vamos falar também sobre calvinismo, anglicanismo e outros movimentos reformadores. Quero deixar aqui um salve especial para os meus alunos do ensino presencial dos 7º anos. Fica aí o meu abraço para vocês. E se você que está ouvindo o podcast ou assistindo o vídeo criado em torno do áudio do podcast no YouTube e ainda não segue o canal, clica aí, dá aquela força para o canal e fortaleça também seus estudos em contrapartida. Seja também um agente da história. Ativa aí também o sininho para novidades, compartilhe com seus conhecidos, amigos, passe adiante. Se quiser, convidamos também a acessar o blog dos Agentes da História. Os links todos estarão na descrição aqui do vídeo ou do áudio. Valeu, galera! Grande abraço a todos vocês!